E aí eu queria relembrar com vocês, primeiramente, o seguinte: onde estavam os leitores que receberam essa carta do apóstolo Paulo? Onde eles estavam? Em que local? A carta de Tito ela é direcionada, né? Onde estavam esses leitores? Qual local? Creta, sem medo. Pode falar sem medo. Na ilha de Creta. Eu sempre tenho que fazer um esforço para lembrar que era uma ilha grande, que haviam várias cidades, porque a tendência natural é eu pensar aquela ilhazinha de desenho. É uma ilha, um coqueiro e não tem mais nada. Não é isso. A ilha de Creta era uma ilha grande, tá? Uma ilha importante com várias cidades, diversas igrejas ali. E quando o Paulo fez a sua viagem para Roma, por exemplo, isso aqui é a primeira viagem de Paulo, né? Eu coloquei essa imagem porque a localização aqui fica melhor para visualizar, mas Roma, por exemplo, a capital do império estava cá em cima, né? Então era um lugar muito estratégico e, e era uma ilha grande, né? Com diversas cidades, igrejas ali. Mas o que a gente sabe de Creta a respeito do contexto ali da ilha, daquelas cidades? Que que nós vimos aqui nas primeiras lições a respeito da condição ou da característica ali daquele local? O que vocês lembram? Sobre Creta, sobre o contexto da vida das pessoas ali. É até algo mencionado no texto, ah, no próximo texto, né, da semana que vem. Mas o que vocês lembram do contexto, da condição daquelas pessoas ali nessa ilha? Badigé está falando que não tinha muita credibilidade. Padrão moral baixo. Eram idólatras. Mais o que? Falsos mestres, jamais para o contexto da igreja, né? Mas naquela situação ali, né? Então, ela tinha uma localização privilegiada, mas muitas religiões, idolatria, essas religiões juntas e misturadas ali, um baixo padrão moral, sem credibilidade. Os cretenses eram reconhecidos pelas suas mentiras, pela sua glutonaria. E a situação das igrejas ali em Creta, tinha uma forte presença judaica, né? A gente vê que isso acabou levando para um extremo ali, a questão do legalismo. Haviam falsos mestres que influenciavam ali a igreja e o ensino errado no contexto dessa igreja ali em Creta, ou das igrejas ali em Creta, né? Então, isso tem sido relembrado na medida que a gente avança no estudo aqui da carta de Paulo a Tito, e nós não podemos perder isso de vista, o contexto em que essa carta foi escrita. Um local onde o padrão moral era muito baixo, a reputação dos cretenses não era boa, a igreja, por sua vez, uma igreja imatura, as igrejas ali tendo dificuldade com relação a várias questões, e aí Tito, como alguém que é enviado ali para lidar com essas questões, para cuidar e para estabelecer ali, né, lideranças ali no contexto daquela igreja, naquele local. No início da carta, você pode abrir sua Bíblia em Tito, no capítulo 1. Mas eu coloquei o texto aqui também. No início da carta, e é uma característica de uma carta, ela tem um remetente e ela tem um destinatário. Quem é o remetente dessa carta? Paulo, o apóstolo Paulo. Então, ele envia essa carta e era comum na época, né, o autor da carta, ele já no início se apresentar. E Paulo, então, o apóstolo Paulo, que nós conhecemos a sua história,
bem detalhada ali da sua conversão, ali em Atos, a partir do capítulo 9. E Paulo então escreve essa carta. Como que Paulo se apresenta? Como que Paulo mostra as suas credenciais? Baseado nesse versículo primeiro. Ele fala o que a respeito dele? Ele é servo de Deus. Ele é escravo. Essa palavra servo vai falar como se ele fosse escravo. Paulo deixa claro que ele tem um dono, ele é servo de Deus, ele é escravo de Deus, ele tem um senhor, ele tem alguém a quem ele presta conta da sua vida, da maneira como ele vive. Então, e ele se coloca nessa posição de servo, de escravo, servo de Deus. Mas o que? Qual a outra forma que ele ainda se apresenta no texto? Ele é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ele foi alguém comissionado pelo Senhor, ele é o mensageiro chamado para pregar e explicar o Evangelho, levar as boas novas de salvação. Ele é então alguém que é enviado como representante autorizado e oficial por Cristo. Então Paulo ele se apresenta então como um servo de Deus e como apóstolo de Jesus Cristo. Ele vai deixar claro que a sua missão não se limitava apenas a conduzir, né, os perdidos a Cristo por meio do Evangelho. A gente vê que Paulo, ele prega o Evangelho em todo lugar onde ele vai, especialmente entre os gentios. O seu ministério ele é desenvolvido. Mas Paulo também tem uma preocupação em conduzir essas pessoas que uma vez saíram do império das trevas por ouvirem do Evangelho e agora se tornaram crentes em Jesus Cristo. Paulo então também tem essa preocupação em conduzi-los a esse conhecimento, a esse amadurecimento e conhecimento da verdade, que vai ter como objetivo o desenvolvimento de uma vida piedosa. Então ele fala aqui no versículo que ele é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para levar os eleitos, os crentes de Jesus Cristo, à fé e ao conhecimento. Levar a fé por meio do Evangelho, por meio das boas novas, e a esse conhecimento da verdade que vai gerar frutos, amadurecimento. Então, uma pessoa que reconhece o seu pecado, reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse é o primeiro passo. E agora há essa necessidade de crescimento, de amadurecimento, de conhecimento da verdade, que vai gerar fruto e uma vida piedosa. Então Paulo fala então da sua missão e ele deixa claro para quem ele direciona a sua carta, o seu remetente imediato ali, Tito. Mas como nós vimos aqui... Oi? Destinatário, eu falei remetente. Fiz igual alguém que um dia, não vou revelar quem, se ele estivesse lá no café eu iria revelar, que ele enviou a carta para ele mesmo. A carta chegou na casa dele. Eu falei errado aqui, mas eu não vou revelar quem foi esse, mas está entre nós. E Tito, então, recebe a carta como o destinatário ali, como vimos nas primeiras lições, também as igrejas ali, né, que teriam acesso a essa carta e receberiam também. E é interessante que ele fala de Tito, né, como sendo verdadeiro filho em nossa fé comum. Possivelmente Tito, alguém que desfrutou do ministério do apóstolo Paulo e chegou ao conhecimento do Evangelho através do ministério do apóstolo Paulo. E no versículo 5, não está aqui, eu acho que eu nem coloquei ele no slide. Não coloquei não. Mas no versículo 5, olha aí na sua Bíblia, ele vai deixar claro o motivo pelo qual ele deixou Tito ali na ilha de Creta. Ele fala: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade. Tito, eu vou deixar você em Creta. E o propósito de deixar você em Creta
é para que você colocasse em ordem o que ainda faltava. Tarcísio lembrou aqui nos primeiros estudos, nós estamos aqui cerca de 30 anos após ali o Pentecoste, né? Então uma igreja nova que surgiu, e tem o seu desenvolvimento. Algumas coisas precisavam ainda ser colocadas em ordem. Tito é deixado lá com essa finalidade, e de maneira muito especial, para que ele pudesse constituir líderes naquelas igrejas. Então a igreja ali em processo de crescimento, de amadurecimento, e uma certa necessidade de líderes que pudessem então conduzir essa igreja de maneira correta. E aí Paulo então ele vai instruir a Tito como que Tito deveria então escolher esses líderes. E aí nos versículos de 6 a 8, foi o que nós vimos aí mais recentemente com o Ricardo, ele vai falar que é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. E no versículo 8 ele vai falar, ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Então Paulo vai deixar claro para Tito, apontando para o caráter do líder que iria estar à frente da igreja, ou dos líderes, né? Os termos aí, presbíteros, bispos, eles aparecem no plural, falando então desses líderes, e ele deixa muito claro sobre o caráter desses líderes. E a gente já viu aqui também que isso deixa muito claro que precisamos de Cristo. E esses líderes, é interessante que ressalta não a capacidade deles de fazer uma coisa ou outra, ou a sua oratória, mas já apontar para o caráter daqueles homens, daquelas pessoas, que deveriam conduzir a igreja de Deus. Eu tinha até colocado aqui no meu esboço que Deus, como dono da igreja, como está lá em Atos 20, o próprio apóstolo Paulo, quando ele vai se despedir dos crentes ali em Éfeso, ele fala de pessoas que, no contexto de Éfeso, que se infiltrariam na igreja, e de pessoas que já existiam no contexto ali de Éfeso, que corromperiam o ensino, e ele fala de que, mas nesse texto ele fala de que a igreja de Deus, quem ele comprou com o seu próprio sangue. Então Deus, o dono da igreja, ele então estabelece uma liderança, e ele fala como deveria ser essa liderança, apontando para a vida, para o caráter dessas pessoas que foram uma vez alcançadas pelo Evangelho, transformadas pelo Evangelho. E então a gente vê que ele vai colocar questões desafiadoras para esses líderes, mas não apenas para esses líderes, como temos aprendido aqui. São características que devem ser encontradas no caráter de cada cristão. Porque todos nós fomos alcançados por esse Evangelho. O Evangelho que transforma, que muda a vida e que nos instrui a viver em conformidade com as Escrituras, de acordo com o padrão que Deus estabeleceu. E esse padrão é elevadíssimo. E nós precisamos de Cristo. Porque não é por mera... não é simplesmente fazer coisas, né? Não. É pela transformação que o Evangelho causa em nós, e o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas para desenvolvermos um caráter de Cristo e sermos semelhantes a Ele. E aí é interessante, né, que a gente pode pensar que o que ele levanta aqui são questões que começam primeiramente em casa, né? Ele olha ali para a vida do líder no contexto do lar, marido de uma só mulher, falando da questão dos filhos. Então, olha primeiro para o lar e depois estende para a igreja e para a sociedade como um todo, né? Então,
Esses líderes, eles deveriam ser exemplos e modelos em casa, exemplo e modelo na igreja, exemplo e modelo na sociedade. Mesmo no contexto da sociedade de Creta. Como nós vimos aqui, um local onde os seus habitantes eram conhecidos de maneira muito ruim pela sua conduta, pelo baixo padrão moral, pelas mentiras, e é nesse contexto que as igrejas em Creta estão inseridas. E foi ali que Deus soberanamente decidiu salvar pessoas e estabelecer a sua igreja ali. E as igrejas ali que tinham em Creta, elas não deveriam ser corrompidas pela sociedade ou pela cultura ali, pela o que ocorria naquele local. Então há uma expansão, né? Algo que começa desde casa, passando pela igreja e pela sociedade. O padrão de vida, então, estabelecido por Deus para o ser humano é um padrão elevado, né? E nós precisamos de Jesus Cristo, como eu já falei aqui. E aí nós chegamos então no versículo 9, que é o versículo que nós vamos estudar hoje. Vamos ler juntos esse texto? E apegue-se firmemente. Então nós temos, depois do apóstolo Paulo fazer a sua introdução, onde tem a essência da carta, onde tudo que nós encontramos na carta, nós voltarmos para os primeiros 4 versículos, de alguma forma nós conseguimos encaixar o que está sendo desenvolvido na carta nesses primeiros 4 versículos. E de falar do versículo 5 ao versículo 9, especialmente sobre a liderança, os líderes ali da igreja de Creta, ele vai concluir essa parte com esse versículo. Então ele fala, e apegue-se firmemente à mensagem fiel. Eu fiquei pensando que de alguma maneira, esse versículo 9, ele está fechando, né, o que foi falado ali do versículo 5, né, até o versículo 9, é a conclusão daquilo dali, do caráter que requer do líder e como ele deve ser e como não deve ser. Mas é interessante que ele vai concluir esse trecho e de alguma forma ele já está introduzindo o que ele vai tratar nos próximos versículos, formando um contraste. Porque no versículo 10 ao versículo 16, ele vai falar de pessoas insubordinadas, de faladores, de enganadores, e ele vai destacar um grupo em especial, o grupo da circuncisão. Então ele fala no versículo 9, depois dele falar que ele deveria se apegar à palavra firmemente, da forma como ela foi ensinada, que pudesse encorajar as pessoas e também refutar aqueles que se opõem. E aí no versículo 10 ele fala, pois há muitos insubordinados. Então esse versículo, ele vai concluir essa primeira parte do capítulo 1 ali, até o versículo 9, mas ele também vai fazer um contraste e introduzir o que o apóstolo Paulo vai falar na sequência, que é a parte que Ricardo gosta, por isso que ele vai lecionar semana que vem, que é a hora de descer a lenha nos falsos mestres. Então, esse versículo ele é muito interessante nessa dinâmica do texto. E me dá a impressão, então, de que aqui a gente vai ter essa transição dele estabelecendo e deixando muito clara a liderança ali nas igrejas de Creta e fazendo um contraste com os falsos mestres, com o falso ensino que tinha ali naquele contexto. Primeiro destaque que nós temos aí é que ele deve apegar-se firmemente à mensagem fiel. Esse apego à mensagem, essa palavra, ela tem
ela tem o mesmo sentido que é utilizado lá em Mateus 6, 24 e Lucas 16, 13, que vai falar desse apego no sentido de devotar-se. Mas lá nos textos dos evangelhos vai falar sobre alguém que tem um apego ao dinheiro e faz do dinheiro um Deus na sua vida. O dinheiro tomando o lugar que deveria ser apenas de Deus. E o dinheiro trazendo satisfação, poder e tantas outras coisas, como foi destacado no boletim. Mas ele fala desse apego, desse devotar-se. Mas ele se refere aqui no versículo que esse apego deve ser a mensagem fiel que foi transmitida. E aí, nesse contraste, enquanto o líder aprovado, ele deve se apegar ao evangelho, o falso mestres, eles são cobiçosos e eles visam o lucro, e há então esse contraste aí, né, nesse apego pela palavra. E aí eu penso que esse apego à palavra, ele vai destacar, né, são dois, pelo menos penso em dois aspectos, né, a transmissão do evangelho, transmitir esse evangelho e esse comprometimento com a sã doutrina. As cartas do apóstolo Paulo, o seu ensino, ele é caracterizado pelo evangelho. E a carta aqui de Tito ele vai deixar claro também o evangelho que nos salva, que transforma a nossa vida, é esse evangelho que nos capacita, que nos conduz a termos uma vida piedosa, uma vida coerente com esse evangelho que nos transformou. Então, não é só levar pessoas perdidos a Cristo, esse é o primeiro passo e é muito importante. E é a decisão mais importante que a pessoa deve tomar em sua vida. Mas ele também deve ter o compromisso com a palavra de Deus, com a sã doutrina. Então, quando nós voltamos lá para o primeiro versículo, Paulo fala de que ele era apóstolo de Jesus Cristo para levar os eleitos de Deus à fé, como nós falamos aqui por meio do Evangelho, e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Então, esse apego pela palavra, esse apego pela mensagem fiel, essa mensagem da boa nova, do evangelho sadio, do evangelho correto. Mais na frente a gente vai ver um exemplo lá de Gálatas, num outro contexto, onde estava se pregando um evangelho diferente daquele que o apóstolo Paulo pregava. Um evangelho onde era pelo que a pessoa fizesse, era Cristo mais alguma coisa. E Paulo então está condenando esse tipo de atitude, esse tipo de interpretação do evangelho. E o conhecimento da verdade. Foi colocado no boletim que fé é a experiência da satisfação em Jesus. Então, somente Cristo pode satisfazer o ser humano de verdade. E esse apego ao Evangelho, à palavra de Deus, vai fazer com que a pessoa transformada pelo Evangelho, ela desfrute da real satisfação que é Cristo Jesus em sua vida. E é interessante que ele vai falar no versículo 2 que essa fé e esse conhecimento, eles estão fundamentados na esperança da vida eterna, na qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. E foi aquilo que nós vimos recentemente quando estudamos a teologia bíblica, entendendo que Deus revelou o seu plano, e de maneira muito especial a redenção. E o apóstolo Paulo vai deixar claro que esse ensino está baseado nessa esperança, na esperança de vida eterna.
na esperança daquilo que Deus revelou do seu evangelho, quando mostra a necessidade do homem pecador se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus como seu único Salvador, e uma vez com a sua vida transformada, viver de forma condizente com essa nova realidade em Jesus Cristo. Eu penso que de alguma forma o Evangelho ele deve nortear as nossas vidas para que a nossa visão, a nossa cosmovisão de vida seja a partir da lente bíblica, a partir do Evangelho. Então, é interessante que quando nós chegarmos no capítulo 2, talvez a gente leia esse texto ainda no final do estudo, vai ficar muito claro que o apóstolo Paulo ele vai falar desse evangelho que salva e desse evangelho que instrui. Instrui para a situação do dia a dia, do cotidiano, dos nossos relacionamentos, da nossa vida no trabalho. Esse evangelho que transforma, ele educa, ele ensina, ele instrui para termos uma vida de piedade, uma vida que agrada a Deus. Então, esse apego à palavra de Deus, à mensagem fiel, é a mensagem transmitida pelos apóstolos, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, e que Cristo nos incluiu no seu povo, que pelo nosso pecado nós deveríamos ser condenados, mas pela graça de Deus nós fomos justificados por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Mas ele fala também ainda no versículo 9 que ele deveria se apegar-se à mensagem fiel da maneira como foi ensinada. Da maneira como foi ensinada pelos apóstolos. E no contexto de Creta, no contexto daquelas igrejas, nós percebemos pelo relato bíblico que havia um ensino errado. Tanto é que no versículo 11 do capítulo 1 vai dizer: é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. O ensino correto é o ensino como foi transmitido pelos apóstolos. Eu achei interessante, voltando para o versículo 2, que o apóstolo Paulo vai dizer: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, o nosso Salvador. Então ele fala que a fé e o conhecimento são fundamentados na esperança da vida eterna. E quem que prometeu isso? Segundo o texto. Quem? Deus. O Deus que não mente, fazendo um contraste à realidade ali de Creta, daquelas pessoas ou daquela sociedade conhecida como mentirosos. E ele fala que no devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra. Deus prometeu e Deus revelou a sua palavra, e de maneira muito especial a sua revelação específica, que é a palavra dele que nós temos aqui em nossas mãos. Então Deus ele revela a sua palavra é transmitida, e aqui nós temos os apóstolos então levando essa mensagem, levando essa palavra. E no livro de Atos, que é o livro histórico, a gente vê o desenvolvimento da igreja ali no seu início. E aí a gente também vai encontrar nesse contexto distorções da palavra. Então, os líderes ali
em Creta, eles deveriam ensinar a palavra da forma, eles deveriam transmitir a palavra da forma como foram ensinados. Então Deus revelou o seu plano de redenção. E aí, pensando na vida do apóstolo Paulo, por exemplo, ele é alguém que foi chamado por Deus para levar essa mensagem aos gentios. A mensagem de Deus foi confiada a ele, para que ele pudesse levar as boas novas aos perdidos. Paulo, então, ele está transmitindo a mensagem de Deus para os outros, para outras pessoas. E aí é interessante que, voltando um pouquinho a página, quem pode ler aí 1 Timóteo, no capítulo 1, versículos de 12, pedir Lília para ler no microfone, de 12 a 18, é Paulo falando desse evangelho que o alcançou. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 12 a 18. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Tá bom, até o 17, obrigado. Esse é o evangelho que transformou um homem que perseguia a igreja, que pegava pessoas, prendia essas pessoas, estava ali consentindo na morte de Estevão. Paulo prega esse evangelho. E aqui na carta que ele escreve a Timóteo, ele está deixando muito claro esse evangelho, essa graça que foi manifestada a ele. Ele diz que transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. E ele vai se considerar como o pior dos pecadores. Mas ele fala que essa graça foi demonstrada a ele, foi concedida a ele. E ele termina essa parte no versículo 17, rendendo louvores ao Senhor, reconhecendo que é a obra salvífica do próprio Deus. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal, invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Pensando ali em Jonas 2, quando Jonas afirma que a salvação pertence ao Senhor. E o apóstolo Paulo, então, ele transmite, essa é a mensagem que ele transmite. A mensagem da graça, o evangelho que transforma. E aqueles líderes ali em Creta, eles deveriam propagar essa mensagem. A mensagem do evangelho, a mensagem da graça que transforma de maneira sadia, de maneira correta. E o evangelho, então, é a boa notícia de que Deus salva pecadores. As pessoas precisam se voltar para Deus de todo o seu coração e se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. O cristão confia unicamente na graça de Deus em Cristo Jesus para a sua justificação. E como eu falei lá em Gálatas 1, vamos lá em Gálatas 1, no versículos de 6 a 9, para a gente ver que Paulo ele está chamando a atenção dos crentes ali em Gálatas, porque estava sendo pregado um outro evangelho, um evangelho diferente. Pode ler aqui, Ricardo? Gálatas 1, de 6 a 9.
Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rápido aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, os crentes ali em Creta, os líderes, eles deveriam transmitir o verdadeiro evangelho. O evangelho que deixa claro que Deus salva pecadores. Deveriam transmitir o evangelho de maneira sadia, de maneira correta, puro e cristalino, como Deus transmitiu na sua palavra. E aí algumas perguntas para a gente pensar. Como está o seu apego a Jesus e o evangelho? Você tem prazer nele? É um deleite ler e estudar a sua palavra? Há um apreço em passar tempo com ele em oração? Sua boca se enche de louvor ao pensar nele? E aí o convite é a nos deleitarmos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eles deveriam, voltando para Tito, capítulo 1, versículo 9, eles deveriam apegar-se firmemente à mensagem fiel da maneira como ela foi ensinada. Eles deveriam transmitir o evangelho da maneira como eles aprenderam dos apóstolos, do próprio Deus, ensinando por intermédio dele, por meio deles. E esse ensino correto das Escrituras, ele vai aqui no final do versículo, ele vai direcionar, vai ter dois aspectos, né? O primeiro é de encorajar outros pela sã doutrina, e o outro é de refutar ou repreender os que se opõem a ela. Então, no primeiro momento, esse ensino que foi recebido e que deveria ser transmitido, ele tinha um primeiro propósito, é para que fossem capazes de encorajar outros pela sã doutrina. Era o ensino em harmonia ao ensino dos apóstolos, né? Eles deveriam ensinar, deveria haver harmonia entre o que estava sendo ensinado pelos apóstolos, entre o que eles vinham ouvindo desde lá do nascimento, do surgimento da igreja. É um ensino que visa a instrução correta, uma instrução protetora contra a influência corruptora dos falsos mestres. Então, esse ensino deveria encorajar outros pela sã doutrina, essa instrução deveria proteger ali a igreja, né? Porque é o ensino sadio, o ensino correto, que harmoniza com toda a Escritura. E os falsos mestres ou o falso ensino, ele vai contra ao ensino correto das Escrituras. Então, encorajar aqueles que desejam crescer na fé. Tito e seus colegas de ministério deviam ensinar a igreja a como viver a partir do Evangelho. Então, esse encorajamento, esse direcionamento bíblico conduziria aquela igreja à maturidade, para que eles pudessem viver e para que a dinâmica da vida deles na igreja ou na sociedade ou em casa pudesse revelar esse ensino, essa instrução que eles receberam e que de maneira sadia era desenvolvido ali entre eles. Fiquei pensando que tem a ver também com a correção das distorções que haviam em relação a eles por causa do falso ensino. Então, e dos extremos que nós já vimos aqui anteriormente, do legalismo ou da libertinagem.
Então, encorajar aqueles crentes para que eles pudessem viver da maneira correta, para que o ensino, a dinâmica de vida deles pudessem então ter harmonia com aquilo que vinha sendo ensinado pelos apóstolos, por toda a palavra, né? Não é somente da época de Tito, nem do nosso tempo, mas desde que nós começamos a estudar a revelação específica de Deus e olhamos desde lá de Gênesis, aquilo que Deus falou, e ali em Gênesis 3 foi sussurrado algo contrário ao direcionamento de Deus, questionando aquilo que Deus de fato colocou. Será que foi assim? Será que é assim? Não foi isso que Deus disse? Colocando dúvidas sobre aquilo que o Senhor revelou. E desde então, a gente vê essa dinâmica acontecendo durante ali a vida do povo de Israel, né? Lidando de maneira errada com o direcionamento, os ensinos, a orientação bíblica do próprio Deus. E assim é na dinâmica da igreja, e em Creta não era diferente. Havia um ensino que não era o ensino correto. E aquelas pessoas, aqueles crentes, eles precisavam ser encorajados a terem uma fé sadia, norteada pelas Escrituras. E essa dinâmica deve ser para nós também. Nós temos inúmeras situações na vida e nós vamos ter o direcionamento bíblico de como agir, como pensar, como falar. E nós precisamos buscar esse direcionamento. Precisamos buscar viver dessa forma. E combatendo aquilo que contraria as Escrituras. Por fim, o versículo vai terminar dizendo que eles deveriam, né, apegar-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como ela foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina, pelo ensino correto, pelo ensino das Escrituras, e de refutar os que se opõem a ela, e de repreender os que se opõem à palavra de Deus. E aí na sequência, como eu disse, né, esse versículo 9, ele vai abrir essa porta de transição entre a primeira parte do capítulo 1 e o final do capítulo 1, quando o foco vai ser nos insubordinados, naqueles faladores, naqueles enganadores que estavam promovendo um ensino errado no contexto da igreja ali. Tem no boletim, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, capaz, pela sã doutrina, de refutar os que se opõem a ela. Então, havia necessidade de repreensão severa. E é isso que vai acontecer nos próximos versículos. Uma repreensão para aquelas pessoas que estavam ensinando, que estavam corrompendo o ensino bíblico. Então, o ensino correto, o ensino que veio dos apóstolos, transmitido por eles, e que a igreja estava absorvendo esse ensino sadio, ele deveria servir para encorajar os crentes à fé, ao evangelho, ao crescimento, à maturidade, mas esse ensino, essa compreensão das Escrituras, também deveria servir como um instrumento para refutar, para repreender o falso ensino no contexto da igreja. E é o que deve nortear a nós nos dias de hoje também. E aí, Paulo vai deixar claro que era necessário uma repreensão severa.
como nós já lemos aqui no versículo 11, né, é necessário que eles sejam silenciados. Eles estão ensinando coisas erradas. Eles precisam ser silenciados. Versículo 13, portanto, repreenda-os severamente, há uma repreensão que deve ser feita. Talvez aqui, vou entrar nesse tema, vou deixar para a semana que vem. Repreender o ensino, quem está ensinando errado, repreender aqueles que estão dando ouvidos. O fato é que essa repreensão, ela é extensiva não só aos falsos mestres, ali no contexto de Tito, mas ela é extensiva a todos os que se opõem à sã doutrina. Eles precisam ser repreendidos. No contexto da igreja, eles precisam ser silenciados. Eles precisam ser refutados, ou pela sua confissão, ou pela sua prática. Mas o apóstolo Paulo vai apontar o caminho, deixando claro que os opositores, eles precisam de repreensão. E a repreensão é baseada naquilo que o Deus revelou nas Escrituras. É uma coisa legal, interessante a gente ver nesse texto de Gálatas, né, que a gente leu, é que a gente não está falando de uma pregação assim, quando a pessoa escuta, já repele, né? Assim, não tem nada a ver, é outra religião, é puramente a lei, é coisa de outros deuses. Não, né? É algo ali que flerta com o Evangelho, né? Mas que não é o Evangelho. Então pode ser agradável de ouvir, pode ser meio que nem lá no jardim, né? Quando a serpente pergunta, foi isso que Deus falou para você não comer de nenhuma árvore, de nenhum fruto aqui? E essa mistura, né, de verdade com mentira, e é isso que a gente está falando, né? Algo bem sutil e perigoso, e que uma pessoa pouco instruída pode cair nisso, né? Nesse papo, com boa intenção, né? Então é interessante pensar assim, né? Algo bem próximo. A gente está falando de uma distorção do Evangelho. Sim. Eu fiquei pensando, um texto que eu gosto muito, né, do Antigo Testamento, quando fala da vida do rei Josias, né? E eu acho muito interessante quando o texto ele fala que quando eles acham um livro ali, né, e vai ler o livro para o rei, e quando ele se depara diante da palavra de Deus, vai falar de como que ele se arrepende, que ele olha para a condição de pecado que o povo estava vivendo. E é muito interessante que ele fala que Josias se volta para o Senhor de todo o coração, né? E ele é confrontado pela palavra, né? Ele, ao ser exposto pela palavra a esse temor e esse voltar para a palavra e com o objetivo de obedecer, né? Então, esse cuidado que deve ter, né, desse relacionamento nosso com a palavra de Deus, de entender que de fato é a palavra de Deus que nos direciona, que deve nortear a nossa vida, as nossas escolhas, e o cuidado que nós devemos ter com esse ensino, ou com o ensino que não é o ensino bíblico, e que está por aí, né? Não era específico da época de Tito, está por aí. E a gente também vai se deparar com situações na nossa vida, no cotidiano, de situações que é comum na sociedade, ou que tem a ver com a época em que nós vivemos, e que vão confrontar a realidade daquilo que Deus estabeleceu e revelou na sua palavra, e que nós precisamos
precisaremos de sabedoria para lidar, né? Mas é interessante essa sutileza desse falso ensino, mas ao mesmo tempo o apóstolo Paulo deixa muito claro: esse falso ensino, as pessoas que promovem isso, elas precisam ser silenciadas pelo verdadeiro ensino, pelo ensino correto das Escrituras. E eu penso que isso nos ajuda, né, a pensar no privilégio que nós temos de estudar a palavra. Temos aqui na igreja, né, abrindo um parênteses, né, de maneira prática, cursos e treinamentos que visam o nosso aperfeiçoamento na maneira de abordar as Escrituras, de estudar as Escrituras. Então é um privilégio que nós desfrutamos, e de ter essa oportunidade de termos esses treinamentos que vão nos ajudar a manusear as Escrituras, a palavra de Deus, de maneira mais efetiva. Seguindo então para o tempo final, eu queria ler com vocês o capítulo 2, versículos de 11 a 13. Penso que até coloquei aqui, vamos ler juntos? Tito 2, versículos de 11 a 13. Vamos juntos? Porque passado, presente, futuro. O que a graça fez por nós, o que essa graça nos instrui, nos ensina a vivermos hoje, capacitados por Deus, pela sua graça, com uma expectativa do que está por vir, por causa daquilo que Jesus fez por nós. Então que o Senhor nos ajude para que possamos viver debaixo dessa graça e dependentes da graça do Senhor, a vivermos de maneira piedosa, honrando o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém?